Bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast que aborda como a diversidade é retratada no cinema, séries, livros e arte em geral. Eu sou a Vanessa Lemos. E eu sou o Eduardo Stelita. Para começar a nova temporada, a segunda temporada do Diversiarte Podcast, a gente resolveu trazer, em celebração do Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti, um documentário que a gente recomenda para todos os nossos ouvintes. É um documentário da Netflix chamado Revelação, e que fala sobre a representatividade trans no cinema, né? Na mídia em geral, né? No cinema, nas séries. E aí como é que essa representatividade foi evoluindo ao longo dos anos. A gente vê que no início do cinema você tinha essa mistura, né? E essa figura dessa pessoa trans que era uma pessoa que servia ali para ser o alvo de humor, ser o alvo de piadas, ser o alvo de visões extremamente estereotipadas. E aí o documentário vai falando de como isso foi evoluindo ao longo dos anos. Van, o que te marcou nesse documentário? Teve alguma cena, alguma reflexão que te marcou? Olha, do que eu mais fiquei assim reflexiva e pensando, assistindo o documentário, foi o quanto a televisão e o cinema influenciam a forma que a sociedade se comporta, né? A gente já sabe disso, a gente já estuda isso, a gente já tem consciência de uma certa forma sobre isso. Mas quando você vai vendo as cenas e os relatos, né, os trechos dos filmes, o quanto eles criam essa imagem estereotipada e o quanto eles contribuem, inclusive, para a forma como os próprios transexuais se veem. Então, você vê ali o quanto é forte e o quanto é urgente e importante que a mídia tenha essa consciência sobre a representatividade. Isso, para mim, assim, foi o mais marcante. E aí eu acabei indo buscar, né? Caramba, será que no cinema brasileiro segue a mesma tendência? Porque você vê, né, a tendência da indústria norte-americana de filmes sendo completamente consumida pelo Brasil. E uma tendência até de fazer coisas muito parecidas. E aí é com certeza o que acontece. Você vê também em filmes nacionais, depois eu comento um pouco sobre isso, aonde você tem também uma coisa muito marcada em cima de estereótipos, né? Você pode ter a representatividade acontecendo no filme, mas ela está marcada por estereótipos também. E eu acho que, tipo assim, o que você falou é muito interessante, essa questão, né, de como, antes da gente falar, né, da autopercepção, de como ele molda a autopercepção, né, das pessoas trans, você falou uma outra coisa, que é essa questão como essa representatividade molda a reação das pessoas à existência trans. E aí eu me lembro que quando eu era criança, saiu esse filme, né, que era o Traídos pelo Desejo, de um grande diretor irlandês, do Neil Jordan, que já ganhou vários prêmios no circuito independente, né? E é um filme com grandes atores, né? Também com Stephen Rea. É um filme que conta a história de um soldado do Exército Revolucionário Irlandês, né? Do IRA, né? Que sequestra um soldado do governo, eu não me lembro exatamente do governo, um soldado inglês, eu não me lembro exatamente, e que acaba, né, nesse processo de sequestro, junto com o grupo que sequestrou, né, não foi essa única pessoa, ele é a pessoa que tem maior relacionamento, né, que tem maior contato com essa pessoa que está no cativeiro, e ele tem uma relação muito boa, e no final das contas, né, os dois se entendem, e apesar de estarem do lados opostos dessa guerra, eles constrói o mais próximo de uma amizade que você pode construir dentro dessa dinâmica aí, e eventualmente essa pessoa que foi sequestrada morre. E aí ele se sente muito culpado e vai procurar a esposa dessa pessoa, e ele se apaixona por essa esposa, que é uma mulher muito, muito bonita, muito sensual, cantora, talentosa. Tem uma cena em que eles vão transar,
E aí o filme mostra, né, o corpo dessa mulher como um corpo trans. E Uhum. a reação artificial, né, que o filme cria é essa reação de nojo, né, do homem sair, correr para vomitar no banheiro, né? E aí como é que, né, esse filme e depois todas as outras paródias que vêm depois, né, dos filmes de comédia, do Corra que a Polícia Vem Aí, do Ace Ventura, que tem uma cena extremamente agressiva, e essa reação foi condicionada no cinema, né? E de certa forma, né, de um lado, você tem filmes muito bonitos, né, como Os Meninos Não Choram, que é um filme realmente muito bonito, muito tocante, e que, ao mesmo tempo, mostra essa violência extrema contra pessoas trans e, de uma certa forma, normaliza esse comportamento. Então, de um lado, é importante mostrar essas realidades, né, de violência sofrida, especialmente por mulheres trans, mas não só por mulheres trans, e do outro lado, isso não pode ser a única história, né? Essa não é a única história das pessoas trans, né? E as pessoas trans não são só a vítima, né? Esse clichê que tem com a comunidade LGBT no cinema, do enterre o seu LGBT. É preciso outras histórias, né? E aí eles falam no documentário 3 representações que são os 3 grandes clichês das pessoas trans. A pessoa que é vítima de um assassinato brutal, a pessoa que é vítima do seu próprio processo de hormonização, que é um processo que salva vidas na sociedade machista e binária que a gente tem, e a pessoa que trabalha com prostituição, né? Então, de um lado, sim, essas realidades existem, especialmente, né, a primeira e a última, né? E do outro lado, né, é importante mostrar que essas realidades existem, mas não pode ser a única representação, né? Uhum. Cadê o filme das pessoas trans que são felizes? Cadê o filme Uhum. das pessoas trans que constroem relacionamentos duradouros? Cadê o filme das pessoas trans que ascendem na carreira e realmente mudam o campo onde elas trabalham? O fato de não existir ou ter muito poucas histórias com essas representações faz com que essa seja a única percepção da sociedade. E aí o cinema, de certa forma, ele condiciona essa reação, né, na sociedade em geral, que é uma reação de violência, é uma reação de quando uma pessoa trans se autodeclara para uma pessoa, para um amigo, para uma pessoa com quem está desenvolvendo alguma afetividade, a outra pessoa ela tem que reagir como se houve uma grande traição. A pessoa trans ela é obrigada, desde o primeiro minuto de conhece a outra pessoa, a dizer que ela é trans, porque senão é uma enorme traição, né? Que muitas vezes essa enorme traição ela é representada com um desprezo justificado, muitas vezes também com esse desprezo acompanhado de uma demonstração de agressividade, de violência, ou de nojo, né? E aí foi condicionando isso na sociedade, esse tipo de reações. Então, eu acho isso muito problemático. Mas aí você falou também da questão dessa autopercepção, né? De como as pessoas trans reagem ao ver essas representatividades e como elas constroem também a própria subjetividade ao longo da infância, ao longo da adolescência, tendo essas representatividades. O que Uhum. você poderia acrescentar em relação a essa construção da identidade? É super interessante porque a Laverne Cox, ela fala muito sobre isso, né? Do quanto quando ela era criança, estava ali assistindo e recebendo toda essa influência de ali começar a entender como seria o seu próprio caminho. E ela fala de uma coisa que é as representações positivas, que é o que você falou, né? Ela não vai só contribuir para mudar a percepção da sociedade como um todo, mas a condição da própria pessoa trans, né? Porque é uma mudança social, é você enxergar possibilidades, novos caminhos, pertencimento, merecimento, né? Pertencer a uma sociedade, merecer galgar outras posições. Então, isso é muito importante. Isso para mim marcou muito, né? Porque é uma mulher maravilhosa, bem-sucedida, produtora, inclusive, de televisão, e produziu esse documentário. E depois eu fui pesquisar mais sobre a Laverne,
E ela, bom, ela ficou muito famosa no Orange is the New Black, nessa série, né, que ela fez a personagem da Sofia. E aí ela rendeu, acho que 4 indicações para Emmy na categoria de melhor atriz. E aí, vou comentar um pouco das produções brasileiras, né? Tem um artigo que chama A Reprodução, e o re tá entre parênteses, da identidade travesti no cinema brasileiro. A gente coloca o link na descrição do podcast para quem quiser ler. E é um artigo que foi apresentado na jornada de pesquisas em psicologia. E ele está analisando 3 produções cinematográficas brasileiras, o Madame Satã, Carandiru e Elvis e Madonna. E ele olha, né, 3 personagens principais, que é Tabu, que é no Madame Satã, a Lady Di, que é no Carandiru, e a Madonna do Elvis e Madonna. E aí vai fazendo uma análise muito interessante sobre que, no final das contas, as personagens trans estão realmente numa história, no desenrolar da história relacionada à violência, à prostituição, roubo, uma moral duvidosa, né? Então, sempre está em torno disso. E também tem muito forte a questão da heteronormatividade. Então, você vê que ainda a questão do gênero, né? Então, a mulher trans assume a identidade de que tem que cuidar da casa, cuidar dos afazeres domésticos, tem que ser esposa, tem que ser submissa. Quando, às vezes, questiona essa submissão, ela é recebida com violência, com agressividade. Então, é muito forte essa questão da heteronormatividade quando você traz personagens trans, mulheres trans, sobretudo mulheres trans, né? É interessante porque você falou desses 3 filmes brasileiros, o Madame Satã, o Carandiru e o Elvis e Madonna, né? Todos representados por homens cis, fazendo o papel de pessoas trans. E aí a gente olha para o histórico do Oscar, e aí isso é uma coisa que a Laverne traz no documentário. Você tem a garota dinamarquesa, você tem a Hilary Swank, que é uma mulher cisgênero, né? No Meninos Não Choram. Você tem o Jeffrey Tambor na série Transparency. Você tem o Jared Leto, tirando o caso da Hilary Swank, homens, cisgênero, brancos, ganhando por esses papéis. E quando você tem filmes em que são pessoas trans, esses filmes não ganham a mesma visibilidade e não ganham o ator ou a atriz que está representando ali naquele filme não ganha o mesmo reconhecimento. E aí isso a Laverne Cox toca nisso. É lindíssima, realmente, a representação do Ed Redmayne na garota dinamarquesa. É lindíssimo, né? Mas ele ainda está, né, representando a condição, a situação trans, né? E ele ganha o Oscar e merecido, né, nesse sentido, pela qualidade da atuação, a capacidade dele de captar essas nuances dessa existência, mas ao mesmo tempo é redutor, né? Porque se fosse uma pessoa trans naquele papel, e é isso que elas dizem no documentário, né? Se fosse uma pessoa trans naquele papel, aquela pessoa seria ela mesma. E aí você conseguiria enxergar além dessa performance do que é trans, para você realmente ter um personagem mais desenvolvido, né? Uma história mais desenvolvida, em que a pessoa é inteira. A identidade dela não é somente ser trans, né? Ela é trans em uma série de outras coisas. A gente tinha conversado sobre esse filme em um outro momento, que o documentário mal toca, que é Uma Mulher Fantástica, em que você tem uma atriz trans. Eu ainda acho que é um filme que, de um lado, volta para essas narrativas um pouco tristes e trágicas de abuso Violência, né, de violência, né, simbólica e de violência física contra pessoas trans, mas, do outro lado, é um filme que consegue trazer uma visão muito mais aprofundada desse personagem, porque a pessoa não está preocupada em atuar ser trans, ela é uma pessoa trans. Aquela atriz, ela é uma pessoa trans, e aí ela consegue ir muito mais fundo naquele personagem. Consegue trazer um personagem muito mais complexo, uma história muito mais complexa. Humaniza e você percebe as emoções,
Porque é o que você falou, o foco está na construção daquela história, mas a personagem realmente sentiu na pele, vivenciou, tem a experiência, é aquela pessoa, de fato está ali representando a história de alguém. Então a humanização, né, isso fica muito mais evidente e muito menos caricato. É. E é o que você falou, não vamos desmerecer a qualidade e a atuação dos atores que receberam o Oscar interpretando mulheres trans. Não é esse o ponto. O ponto é, por que não dar emprego para uma pessoa, para um artista trans, para um papel, onde ali vai interpretar uma mulher ou um homem trans? Por que não, né? Por que insistir em convocar alguém que é cisgênero, heterossexual ou não, muitas vezes, para ali ficar mais focado no esforço de transformação daquele ator, em se configurar como uma pessoa trans, e supervalorizar isso e premiando isso cada vez mais. Sendo que você poderia ali estar valorizando o trabalho de um ator ou de uma atriz trans e premiando e reconhecendo o seu talento, né? Exatamente. E aí tem o Pose também, né? Que veio e tá na Netflix tipo, eu recomendo qualquer pessoa, né, que se interessa minimamente, até os que não se interessam, querem aprender um pouquinho mais, de assistir essa série que conta a história do surgimento da cultura de ballroom lá nos Estados Unidos. Já teve antes um documentário chamado Paris is Burning, que é muito conhecido na comunidade LGBT e que muitos das frases e dos bordões desse documentário foi reapropriado pelo RuPaul na série RuPaul's Drag Race. E aí vem o Pose com pessoas trans atuando. Então, uma quantidade enorme de pessoas trans na frente das câmeras e atrás das câmeras, contando a história da sua comunidade lá nos Estados Unidos, contando também todos esses processos de reapropriação. Na segunda temporada do Pose, um tema que é bastante recorrente é como a mídia e o capitalismo, né, e na figura da Madonna, no final da década de 80, início da década de 90, lança essa dança que é a Vogue, né, com esse clipe que ficou muito famoso, com esse novo estilo de dança, mas que na verdade não é da Madonna, que vem dessa cultura, né, que vem desse grupo de pessoas trans, negras, marginalizadas na sociedade americana, que saem de todas as regiões do país e vão para Nova York para poder se encontrar, para poder criar uma comunidade. A Madonna não diz, mas deixa-se entender que foi a Madonna que criou aquilo. Então, esse apagamento, né, quando a gente fala de visibilidade, né, a gente está aqui no Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti, essa visibilidade, esse apagamento, né, das contribuições, né, dessa comunidade. A segunda temporada ela toca bastante nisso, né? Então, ao mesmo tempo em que você tem a Madonna, né, e os produtores da Madonna ganhando muito dinheiro com isso, você tem essa comunidade que passa fome, que morre de AIDS. No auge da epidemia de AIDS, que está morrendo de AIDS, que o governo está totalmente ignorando, né, e propositalmente, né, de uma forma parecida com alguns outros governos que a gente poderia comparar atualmente, né? A necropolítica, né? A necropolítica tão em moda total. agora, né? Então, tipo, até isso, né? A necropolítica que a gente vê hoje em dia, ela não é novidade. Né? Ela aconteceu também durante a epidemia de AIDS, de uma forma muito dramática lá nos Estados Unidos. Pose é uma série que toca nessa ferida. Né? E aí a Laverne, ela fala, nossa, é muito bonito ver que pessoas evoluem, porque a Pose ela é produzida pelo Ryan Murphy, que é um homem gay branco e que passou por um processo de evolução. Do Nip Tuck, que é uma série que tinha uma representação tão negativa de pessoas trans, consegue evoluir para ser o produtor, né? Não é o diretor, não é só o produtor dessa série. Tem uma série de outras pessoas extremamente talentosas na frente e atrás das câmeras que são pessoas trans. Nossa, é uma virada, é uma guinada. Nós podemos construir, até com o que a gente consome, com o que a gente recomenda, representações mais positivas, mais fiéis,
mais inteiras de pessoas trans, para mostrar que essas pessoas existem, para mostrar que essas pessoas elas não são só um ou dois estereótipos. E aí eu entro numa outra reflexão que é o que eu, mulher, cisgênero, heterossexual, posso fazer para ser uma aliada. Tem coisas muito interessantes. Uma delas, e aí pensando no ambiente corporativo, é facilitar a adoção do nome social dentro da empresa. Pode parecer uma coisa tão óbvia, mas muitas empresas ainda insistem em dificultar ou não adotar o nome social dentro da empresa. E isso causa um impacto terrível no relacionamento, na integração e na performance de quem trabalha. Que outras coisas a gente pode enumerar aqui para ser um aliado do? Olha, a gente vê um movimento, talvez os nossos ouvintes já tenham visto esse movimento, e um movimento também que eu aderi, de colocar na assinatura do e-mail uma indicação assim, pronomes, ele, dele, ela, dela, ele, dele. O que é isso? E por que eu, um homem cis, colocaria isso no meu e-mail? Então, vamos entender o que está por trás disso. Pessoas trans, quando chegam no ambiente corporativo, às vezes têm que comunicar com pessoas de fora, ou pessoas que elas não conhecem, e a comunicação escrita ainda é bastante por e-mail, né? E essas pessoas são tratadas no feminino quando elas querem ser tratadas no masculino quando elas querem ser tratadas no feminino, ou no masculino no feminino quando elas são não binárias e elas não querem, não buscam essa identificação. Então, pode parecer, né? Mas isso é frescura, né? Ela responde, né? Mas imagina você receber todo dia um e-mail com seu nome errado, né? Escrito errado. Ou já aconteceu comigo, porque hoje em dia eu estou com esse microfone maravilhoso, mas eu tenho uma voz que é mais aguda, especialmente quando eu me empolgo, que sobe para alguns agudos, e diversas vezes eu tive que ligar para centros de atendimento ao cliente, né, para os saques, e as pessoas me tratarem, né, de senhora. Mas não é uma vez, às vezes numa ligação a pessoa fala 3, 4 vezes, e aí a primeira vez você corrige, a segunda vez você corrige, a terceira vez você engrossa, né? Já aconteceu comigo, eu falo, olha, se você me trata de senhora, mais uma vez eu vou desligar o telefone na sua cara. Pega essa minha experiência de um homem transgênero, um homem cisgênero, e você transporta isso para uma pessoa trans. Multiplica por 1 milhão. É muito mais agressivo. Então, o objetivo de colocar os pronomes nas assinaturas é uma forma de você normalizar na sociedade, né, no ambiente de trabalho, você se interessar pelos pronomes dos outros. Porque se fossem só as pessoas trans, só as pessoas não binárias a colocarem os seus pronomes, isso nunca vai ganhar escala, nunca vai virar, até pelos números, né, que já são baixos na população geral e menores ainda no ambiente de empresa, vai parecer o capricho de uma pessoa. E aí olha para a assinatura profissional das empresas, muitas vezes tem não imprima, um slogan bobo da empresa, um disclaimer aí qualquer, tem um bando de informações ali e não tem uma informação que ajuda a pessoa trans ou não binária a se sentir incluída dentro daquela empresa. Então, não recebeu um e-mail, e aí eu não estou falando só no e-mail, não é também nas interações pessoais, não receber constantemente e-mails em que as pessoas utilizam o gênero no qual aquela pessoa não se identifica. E que um gênero no qual aquela pessoa provavelmente, ao longo da vida, teve que lutar para poder ser reconhecida como um outro gênero. Toda vez que você recebe, né, que você é um homem trans e recebe senhora, uma comunicação com o seu nome de registro de nascimento, é uma agressão em que você tem essa sensação de elástico. Toda vez que isso acontece, eu relembro todas essas agressões, essas violências simbólicas que eu recebi, né? E aí eu estou falando eu na voz dessa pessoa trans, né?
eu recebi ao longo da minha vida. Então, o objetivo de colocar isso na assinatura não é mostrar, olha, uhul, eu sou moderninho. É sinalizar, é criar uma nova norma nas empresas, da mesma forma que se coloca, evite FMI esse e-mail, esse tipo de coisa, né? Que as pessoas trans e não binárias, por uma questão de representatividade e de escala, não conseguiriam sozinhos. Então, é uma forma de você também falar, olha, eu sou aliado, né? Aliada, aliado, aliade, da sua luta. Sinalizar também para aquela pessoa, olha, eu estou aqui, se você precisar conversar, eu estou aqui. Eu sou uma pessoa que sou mais aberta. Né? Para a pessoa também enxergar que ela não está ali sozinha e que ela tem pessoas que estão apoiando ela. Mas as empresas deveriam pensar em normalizar isso nas assinaturas, estandardizar, padronizar. Eu acho que a gente ainda tem muito caminho para percorrer, né? Ainda tem muita coisa para se conquistar. Esse movimento dos pronomes nos e-mails, né? Como você bem colocou, Van, é uma coisa super simples para ser feito de uma forma institucional. Quando você entra em qualquer empresa, você vai receber uma diretiva, né, do RH falando, olha, assinatura desse tipo, ajusta esse modelo de assinatura para você e passa a utilizar. E, tipo, é uma mudança que é uma canetada, né, da noite para o dia, que uma empresa consegue institucionalizar esses pronomes nos e-mails. Mas isso ainda não é feito. Bom, eu acordei hoje de manhã com uma notícia no jornal de que o Biden, com uma canetada, derrubou a proibição do Trump de ter transgêneros nas Forças Armadas. Ele fez um decreto presidencial restaurando as proteções criadas lá no governo do Obama, que tinham sido suspensas no governo Trump. Então, é isso, é uma decisão que muitas vezes tem que ser top-down, e tem que dar essa canetada e falar, é assim, esse é o tom, é essa forma que a nossa empresa tem que trabalhar e vai trabalhar de agora em diante. E aí tem um efeito, né? Tem todo um efeito positivo. Você sabe que eu tenho uma pessoa na minha família que é um homem transgênero, e o que eu posso dizer sobre isso, da minha experiência familiar com isso, é que nada supera o amor que você sente por uma pessoa. Porque o amor te dá a base para você continuar olhando para aquela pessoa como alguém importante, como alguém amada, como alguém que merece respeito, como alguém que é quem é e você ama porque ama. Então a convivência fica mais fácil quando você começa a tirar todos os estereótipos, todos os preconceitos, todas as regrinhas que você foi aprendendo ao longo da sua vida e coloca só no centro como família, né? O amor e o respeito e o entendimento de que nós somos diferentes, mas que isso não tira da gente o direito de ser amado, de ser respeitado. Então, eu acho que isso vale para as empresas, isso vale para os relacionamentos entre amigos, os relacionamentos pessoais, tudo que a gente vê nesse documentário das reações negativas quando descobre que a pessoa ali é um transgênero, tudo isso vai na contramão do respeito e do amor e do cuidado que você tem que ter com o próximo, para viver bem, para viver em sociedade, para dar oportunidades e abrir espaço para todo mundo, né? A gente tem que sair do nosso puff confortável do privilégio e começar a olhar para tudo que está à nossa volta e os efeitos, os impactos das nossas atitudes, para abrir espaço, para que as pessoas tirem a capa da invisibilidade e possam mostrar o quão boas, o quanto interessante, o quanto talentosa as pessoas trans são também. Vamos encerrar? Vamos, a gente fica até amanhã aqui falando, né? Mas olha, que eu amei esse documentário, eu achei ele muito impactante, eu assisti sozinha, você que tinha me recomendado, e eu, assim, ia assistindo, sabia que a gente ia gravar esse podcast, anotei, né, algumas coisas, e você realmente começa ali a ter um olhar mais crítico e ver que tem um caminho grande a ser percorrido. Mas eu tô com a Laverne Cox que fala, né, que mudar a representatividade não é o objetivo, é apenas um meio para atingir um fim. Então, se você, né, aumentar a representatividade, é todo o efeito em cascata que vai ser tratado, que vai ser trazido
em consequência disso. Então, não pode ser só o objetivo, é o meio. Foi muito bom, Du, gravar esse novo podcast com você nesse novo formato. Para os nossos ouvintes que não conhecem, a gente recomenda, né? Ouvir também os episódios da última temporada, mas a gente está indo cada vez para um formato mais flexível, né? Porque a gente fazia um roteiro, aí depois foi entrevistado, aí gostava mais, aí passava, aí pegava várias tangentes, né? E aí a gente está cada vez mais buscando uma coisa mais nesse formato, da gente se permitir pegar algumas tangentes, da gente se permitir, conforme a gente for ganhando confiança ao longo desses primeiros episódios, né? Se permitir também ter uma conversa mais livre, né, Van? É muito mais divertido, né? Mostrando a nossa paixão, né, que é assistir as séries, os filmes, e o quanto a gente conecta, né, tudo que a gente vê com tudo que a gente vive. Eu acho que esse é o grande barato de gravar o podcast sobre esse tema, né? Exatamente. E olha que interessante que eu estava pensando ontem, Van. O nosso primeiro episódio foi sobre o Clube das Babás. É e aí a verdade. gente fala sobre essa personagem trans no Clube das Babás, essa criança trans no Clube das Babás. E aqui hoje, um ano depois, não, quase um ano depois, a gente está trazendo esse tema da visibilidade trans. Então, sensacional. Esses ciclos que vão voltando, as nossas conversas a gente vai voltando para as nossas experiências, também conectando com essas experiências dos filmes, entendendo, né, também qual é o nosso lugar de fala aqui. A gente não fala como pessoas trans, né? Nós falamos como aliado e aliada, né? Se você gostou desse podcast, compartilhe, ajuda a gente a alcançar o maior número de pessoas para levar esse tema de diversidade e arte, aprendendo e entendendo melhor como as coisas funcionam. E, além disso, dia 4 de fevereiro, o nosso querido Eduardo vai ser facilitador de um curso que eu falei que ele é urgente e necessário, que é sobre linguagem inclusiva. Nesse curso, você vai aprender como utilizar uma linguagem neutra, de gênero, além de saber entender por que uma linguagem inclusiva faz diferença e como ela pode ser utilizada no seu dia a dia, inclusive com soluções gramaticais que facilitam na hora de você escrever um comunicado, um e-mail, um memorando. Nem sei se escreve memorando ainda, porque eu acho que isso é muito antigo. Mas é um curso, é antigo, né? Eu acho que é um curso muito necessário. E para todo mundo, né? Para quem escreve, para quem é jornalista, para quem é gestor, para quem trabalha no RH, que precisa o tempo inteiro fazer uma comunicação interna. Então, se você olhar a abrangência e a necessidade disso, é muito grande. Então, olha, você vai lá no site do institutodiversidade.com.br e você se inscreve nesse curso que vai ser dia 4 de fevereiro. São 2 horas de curso, um curso online, totalmente ao vivo com o Eduardo. E aí, Edu, tem cupom de desconto para quem ouvir esse podcast? Tem. Para os nossos ouvintes, eles podem usar o desconto Diversiarte20, que vai dar R$20 de desconto na inscrição. Aproveitem e a gente vai deixar o link na descrição, juntamente com o link da reportagem que você mencionou, né, Van? Se você, ouvinte, quiser sugerir séries, filmes, dos próximos episódios, ou simplesmente deixar seu comentário sobre o podcast, deixa uma mensagem para a gente lá no nosso perfil do Instagram, que é o @diversiartepodcast. Ou também, se você preferir, nos nossos perfis pessoais, @vanferreiralemos e @edu.estelita com 2 L's e I. Foi um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada por nos escutar e até a próxima para mais uma conversa sobre diversidade e arte.